E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a seleção feminina foi eliminada da Copa do Mundo, né? Perdeu para a França por 2-1 em Le Havre. Um bom jogo da seleção feminina, acho o melhor jogo do Brasil na Copa do Mundo. Jogou de igual para igual com a França, que é uma das melhores seleções do mundo. Fez a França ficar em dificuldade em vários momentos. O Brasil poderia ter vencido, teve um gol anulado, bem anulado, mas teve um gol, né, no tempo normal, que um pouquinho mais de capricho ali na hora de construção da jogada deixaria a Tamires entrar na área livre e sem estar impedida. Teve um lance no final do primeiro tempo da prorrogação com a Debinha, também entrou livre. Então acho que o Brasil teve oportunidade de ganhar. Ainda que eu acho que o gol da França ainda não me convenceu na marcação. O primeiro gol da França, o gol que a França, que seria o primeiro gol da França, foi anulado. Ainda não fiquei completamente convencido pelo VAR. Talvez tenha alguma imagem que não foi para a transmissão da TV, mas alguma imagem que eles utilizaram ali na cabine que tenha mostrado que a bola realmente bate na mão da atacante francesa, mas sem isso não fiquei completamente convencido de que foi pênalti. Mas no jogo jogado, o que é importante, o Brasil jogou de igual para igual contra uma das melhores seleções do mundo, então foi um bom jogo da seleção. Eu não vou comentar mais desse jogo, e como não fiz o vídeo ontem e ainda não tinha feito o vídeo hoje, porque eu participei do Debate Assopra lá no Desimpedidos para comentar a rodada da Copa América do futebol feminino, do futebol feminino, né, do Brasil e França especificamente. Então falei lá, né, até teve a participação da Ale, que estava no jogo, que está lá na França ainda, então houve um bate-papo lá. Então por isso que eu não gravei aqui o vídeo do futebol feminino. Eu também nem gravaria o do Brasil e Peru, eu só gravei porque na época, quando eu gravei o do Brasil e Peru, eu não sabia que eu estava escalado no Desimpedidos. Mas então ficou assim, tá? Mas vou falar de uma outra coisa ligada ao futebol feminino, que é assim, tá bom, perdeu da França, ok, isso já aconteceu tudo. Mas e aí? O que aconteceu do futebol feminino agora, né? Eu tava na ESPN na hora do jogo e muita gente ficou até bastante chateada pelo resultado, com razão. E estava até conversando, inclusive uma amiga até falou que eu fiquei muito, muito triste pela oportunidade que a Copa do Mundo estava representando e o que ela poderia representar se o Brasil continuasse, fizesse uma grande campanha, né, nesse mundial, né, em relação à repercussão do futebol feminino, tudo. E olha, eu até, assim, uma visão até triste, assim, né, porque, putz, oportunidade perdida. A gente teve um grande momento ali, todo mundo olhando pro futebol feminino, e se fosse mais longe, de repente poderia até mudar o patamar da modalidade no Brasil. E na verdade eu discordo um pouco, porque assim, claro, se tivesse ido mais longe teria um impacto até diferente. Mas eu acho que o principal, as coisas mais básicas ali, acho que já foram conquistadas nesta Copa do Mundo. Então eu acho que assim, eu vejo como uma vitória do futebol feminino brasileiro, assim, no contexto geral. Não dentro de campo, porque dentro de campo foi um time que via assim, bom potencial técnico não totalmente aproveitado. Isso a gente tudo viu, mas assim, fora de campo até, acho que ficou uma base que, se for bem aproveitada pela comunidade do futebol feminino, daí eu me refiro a todo mundo, não apenas a direção da CBF, do departamento de futebol feminino, que essa aí tem que levar a coisa um pouco mais a sério, tudo apesar de algumas evoluções, mas falar até assim em relação a quem joga, a quem trabalha nos clubes, a comunidade do futebol feminino, as pessoas que acompanham, que militam aí por ele, e a torcida, né? Acho que houve muito crescimento, e acho que isso não pode ser desperdiçado, e acho que isso tem uma base muito boa. E qual é essa base? Bom, jogos passando na TV aberta, na Rede Globo, na maior TV aberta possível, né? A Rede Globo reservando seu domingo à tarde para passar isso. Então assim, é muita coisa, todo mundo viu, todo mundo falou da seleção feminina. A Cristiane virou uma personagem conhecida depois de fazer 3 gols contra a Jamaica. A Marta já era muito conhecida, a história da Formiga já era bastante conhecida no meio, mas acho que agora mais gente sabe dessa mulher sensacional, que com 41 anos dominava o meio de campo da seleção brasileira, né? Que era um símbolo do futebol feminino do Brasil, uma bandeira aí, tinha que ter uma estátua dela em algum lugar aí, entendeu? Assim,
O Brasil aprendeu a ver isso, o Brasil aprendeu a discutir tática da seleção feminina. A gente viu comentários falando sobre a formação do time, quem poderia entrar, quem poderia sair. Quer dizer, durante muito tempo a cobertura de futebol feminino foi sempre vista como uma coisa meio café com leite, né? Então era uma cobertura meio... se falava de futebol feminino como se falava da seleção de base, quando se fala de um time de sub-20. Você não faz uma análise tática muito profunda, uma análise técnica. Você fala, tá jogando bem, tá jogando mal, é assim, o time amarelou, não amarelou, era sempre aquela análise bem superficial. A gente viu já análises táticas falando sobre domínio de meio de campo, troca de passes, construção do time, posicionamento de defesa, quer dizer, tratando a seleção feminina como um time de futebol. Que sempre foi, mas assim, não se tratava. Então, isso houve uma evolução também botando pessoas ligadas ao futebol feminino, que acompanham para participar desses debates, desde da Ana Thaís e da Nádia comentando jogos na Rede Globo e no Sport TV, até repórteres mulheres principalmente, que foram fazer cobertura, não só na televisão, mas também nos sites. E blogs e especializados que foram consultados, foram procurados, foram usados como fonte para falar sempre sobre essa perspectiva. Então não pegou aquela coisa de pegar o comentarista do dia a dia da televisão lá só e vai nele aí. Alguns até usaram isso, né? No final das contas a Rede Globo usou parte da sua equipe normal aí do dia a dia para comentar, mas acrescentando um olhar especializado específico para o futebol feminino. Então houve muito crescimento aí. Houve um crescimento de reconhecimento ali do futebol feminino como uma modalidade esportiva, com atletas que têm características técnicas, táticas, que têm defeitos. Eu vi críticas também críticas técnicas e táticas à seleção e às jogadoras da seleção, que é válido, é importante também. Você tem que, quando você está tratando como atleta, não é só para passar a mão, mas para passar pano, mas também é para criticar quando for necessário, porque toda essa crítica também ajuda a fazer com que as jogadoras melhorem, que os times melhorem. Então acho que houve muita evolução e tudo isso foi construído. Acho que o Campeonato Brasileiro, quando recomeçar, se as pessoas envolvidas com futebol feminino souberem aproveitar o embalo, vai ter um acompanhamento da mídia melhor, assim. O Corinthians está fazendo uma boa campanha, o Santos está fazendo uma boa campanha, o Inter está fazendo uma boa campanha, o Flamengo está fazendo uma boa campanha. São equipes grandes ali fazendo grandes camisas, fazendo campanhas importantes, e isso vai repercutir mais. É capaz de, por exemplo, o Iranduba continuar tendo boa repercussão. A campanha do Iranduba não está tão boa assim, mas ter boa repercussão. Então, lá em Manaus. Então, assim, várias coisas acontecendo e que podem ser aproveitados do embalo, porque já se construiu uma base. Por exemplo, no futuro, se de repente for haver transmissões de futebol feminino ou cobertura de futebol feminino, já tem especialistas que já ficaram mais conhecidos, o pessoal do Vibradoras, do site que está no UOL, já começou a criar toda uma massa crítica ali envolvida no futebol feminino. Isso é um crescimento enorme, e principalmente o reconhecimento das pessoas de que é uma modalidade esportiva como qualquer outra, com suas virtudes e seus defeitos, com atletas que podem ser analisados como atletas que praticam esporte e não simplesmente como um jogo quase que recreativo, que era como a imprensa trazia. Então acho que houve muita evolução sim no futebol feminino. Vi muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, e acho importante isso, a importância do crescimento do futebol feminino nesse aspecto. Mas muitas mulheres se envolveram, assim, mulheres que muitas vezes não se envolvem tanto com o futebol, não são tão ligadas ao futebol, começaram a se interessar porque elas começaram a se ver ali. E acho que isso também é importante, que o crescimento do futebol feminino pode fazer com que algumas potenciais torcedores, muitas delas mulheres, comecem a se ver melhor ali. De repente elas não se identificam tanto com o futebol masculino, mas com o feminino cria essa identidade, e você está botando elas dentro do futebol de alguma forma. Então acho que isso houve um crescimento do reconhecimento da mídia, mas também das empresas sobre o impacto que o futebol feminino pode ter.
né? Muita empresa apoiando a seleção feminina, fazendo políticas ou internas ou dieta de patrocínio. Então isso pode ser aproveitado. Claro que termina a Copa do Mundo sempre dá uma baixa. No futebol masculino dá uma baixa. Quando ano de Copa do Mundo tem muito investimento no futebol, sobretudo na seleção brasileira, mas tem muito investimento em futebol, e quando termina a Copa vem uma ressaca, né? Então muitas empresas que patrocinam futebol na televisão, que criam campanhas ligadas a futebol, campanhas publicitárias, de repente elas param porque tem aquela ressaca, você fica 6 meses, um ano um pouco fora. Isso deve acontecer um pouco no futebol feminino agora, mas se criou uma coisa, se percebeu que aquilo ali é uma oportunidade social, uma oportunidade ali de você trazer novas pessoas ali para dentro do futebol, é uma oportunidade comercial também, que assim, às vezes o pessoal despreza, não, você tá fazendo para ganhar dinheiro, mas assim, tá botando dinheiro e tá ajudando a sustentar, aí no final das contas, se tiver mais patrocinador, vai ter mais apoio ao futebol feminino, vai ter mais estrutura na seleção, vai ter mais estrutura nos clubes, vai ter mais investimento em qualidade, investimento em bons resultados, investimento em capacitação de profissionais, tanto em comissão técnica quanto de elenco. Então tudo isso é importante e acho que o futebol feminino sai ganhando sim nessa Copa do Mundo. Precisa aproveitar o momento, não pode pensar só que perdeu tudo, era a oportunidade da vida. Não, a oportunidade veio porque teve todo esse destaque, mas acho que esse destaque foi bem aproveitado e pode continuar sendo bem aproveitado. Pode, na verdade, não foi o melhor momento do futebol feminino, talvez tenha sido o começo do melhor momento, né? Pode ter sido o ponto de partida de algo maior. Então o Brasil precisa construir isso. Apesar de todos os problemas, já tem um cenário bem melhor que o anterior, que por exemplo de 4 anos atrás. Por exemplo, já existe uma pressão popular contra o técnico da seleção feminina, e isso não é pouca coisa, quer dizer, as pessoas estão se importando. O Vadão foi trending topic no Twitter, bababá. Se você chegar na rua e perguntar, vai ter mais gente sabendo o que está acontecendo. Eu fiz um vídeo aqui no começo do canal, que quando o Brasil perdeu sua 9ª partida seguida de preparação antes da Copa, e falando, é um absurdo isso. Pô, assim, até teve gente que viu, mas muita gente comentou, falou, nem sabia que estava acontecendo isso, nem sabia que o Vadão era técnico da seleção feminina. Hoje, quem acompanha futebol sabe que o Vadão é técnico da seleção feminina e o trabalho não está sendo satisfatório. Então tem uma pressão já, isso já é evolução. Tem um campeonato brasileiro em que tem grandes camisas, tem uma série B do campeonato brasileiro, porque com times também de grandes camisas, porque os times que estão na série A agora são obrigados a ter uma equipe feminina também. Então a gente tem São Paulo, tem Palmeiras, tem time grande ali também. Vai ter a Libertadores no fim do ano, já teve ano passado foi aqui no Brasil, muita gente nem percebeu, foi em Manaus, o Atlético Huila da Colômbia foi campeão. Agora, esse ano vai ter de novo, estava até discutindo, porque o Brasil vai ter direito a 2 representantes. Um é o Corinthians, que foi o campeão brasileiro, o segundo não se sabe, porque o Rio Preto aqui fechou o seu futebol feminino, foi o vice-campeão brasileiro, mas fechou o futebol feminino. Então ainda tem que definir quem vai ser o segundo, talvez seja o Flamengo, que foi o terceiro colocado, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas isso vai ter Libertadores, então pode ser que tenha mais repercussão. Não vai ser aqui no Brasil, mas já tem uma base, já tem torneio, já tem calendário. Futebol feminino já tem calendário. Tem um tempo atrás não tinha um campeonato brasileiro, tinha uma Copa do Brasil. Era um mata-mata. Então os times, de repente o time caía na segunda fase, fez 4 jogos e acabou. Daí você tinha só os estaduais ali. Agora tem campeonatos muito mais estruturados acontecendo. Então já tem uma base ali. Acho que no final das contas não é para baixar a cabeça. Quem torce pelo sucesso do futebol feminino não tem que baixar a cabeça, não, tem que aproveitar que nunca teve tanto espaço, e o espaço acho que foi bem aproveitado em vários sentidos, e precisa ser só o ponto de partida para algo maior, tá bom? Mas é isso, então se você concorda ou não, escreve aqui nos comentários, até fala sobre qual foi a sua percepção sobre a seleção feminina, sobre os jogos, mas também sobre essas coisas que eu falei, sobre, por exemplo, o quanto se falou dela em relação ao que você sabia antes de começar essa Copa do Mundo, tudo. Se você gostou, também se inscreva no canal, clica no sininho, aquele basicão ali, tá bom? Então é isso, um abraço e até mais.